de biologia, nós estamos agora com um tema, né, relacionado ainda à ecologia, mas com um assunto novo, relações ecológicas, né, que são as relações aí entre os seres vivos, né, as interações que vão ter entre os organismos. Então aí, olha, os seres vivos não vivem isolados em seu habitat. Eles interagem entre si, constituindo as relações ecológicas. Essas relações podem ser consideradas como sendo harmônicas, positivas ou desarmônicas, negativas. Então, nós vamos entender aí essa diferença, porque dentro das interações ecológicas, gente, nós vamos ter algumas divisões e alguns nomezinhos para aprender. Então, primeiro de tudo, essas relações, né, podem ser intraespecíficas, que são as relações que acontecem dentro da mesma espécie, e as interespecíficas são as relações que acontecem, né, que ocorrem entre seres de espécies diferentes. Então, é essa a diferença. Intra é sempre da mesma espécie. Da mesma espécie se relacionando com da mesma espécie. E a inter, espécie diferente se relacionando com espécie diferente. E ainda, gente, nós vamos ter as relações harmônicas e as desarmônicas. Nas relações ecológicas, temos as relações harmônicas, que elas vão ser beneficiadas, vão trazer benefícios para as duas espécies, né? Ambas as partes se beneficiam, ou então uma das partes se beneficia, né? Leva vantagem, e a outra não sofre prejuízo, ou seja, fica neutra. Ela não sofre prejuízo, mas também não ganha nada. Ela fica aí na parte do neutro. Ou então as desarmônicas, em que pelo menos uma das partes, né, uma das espécies vai ter prejuízos, né? Vai sair prejudicada no tipo de relação. Então, olha só, nós temos aqui as relações harmônicas e as desarmônicas, né? E dentro delas, nós vamos ter as intraespecíficas dentro da mesma espécie e as interespecíficas de espécies diferentes. Nas harmônicas intra, nós vamos ter a colônia e a sociedade. Nas inter, nós vamos ter o mutualismo, protocooperação. Nas desarmônicas, nas intraespecíficas, vamos ter a competição e o canibalismo. Nas desarmônicas interespecíficas, vamos ter o predatismo e o parasitismo. Também, gente, temos o comensalismo, que vai se encaixar nas harmônicas interespecíficas, tá? Seria nessa parte aqui, o comensalismo, que tá faltando. E nas relações desarmônicas interespecíficas, temos que acrescentar também o amensalismo, tá? E a competição também entra aqui, ok? Nós vamos ver cada um desses agora. Vou explicar para vocês sobre todas as relações e depois vou voltar nesse slide. Mas é só para falar sobre esse sinal positivo e negativo, né? Por exemplo, mutualismo é uma relação que beneficia as duas espécies. Então, na espécie A e na espécie B, vai entrar o sinalzinho de mais e mais, né? Como as duas espécies estão sendo beneficiadas no mutualismo, se acrescenta aqui, ó, sinalzinho mais, tá? Quando a gente vê todas as relações, vou voltar nesse slide para vocês verem. Então, nós vamos começar falando das relações harmônicas. Nas colônias, gente, colônias é um tipo de relação em que todos os indivíduos estão ligados anatomicamente, né? E elas podem ser homomorfas ou heteromorfas, né? Nas colônias homomorfas, gente, não tem divisão de trabalho. Todos os seres vivos da mesma espécie vão formar um só com a mesma função.
E as colônias homomorfas também podem receber outros nomes. Vocês podem estar vendo aí colônias homotípicas, homeomorfas ou isomorfas. Tudo quer dizer a mesma palavra, são sinônimos. E nas colônias heteromorfas já vai haver uma divisão de trabalho, mesmo vários indivíduos formando um só, né, anatomicamente. Já vai haver aí uma divisãozinha de trabalho. E o nome heteromorfas pode aparecer como heterotípicos ou polimorfas, tá? E exemplos que eu botei aqui, olha, como colônias homomorfas, temos os corais marinhos, em que são vários indivíduos formando um só, né? Corais são animais, são quinidários, tá? E eles formam um só e todos executam a mesma função. Agora, nas caravelas, elas formam uma colônia heteromorfas, tá? Onde uma parte cuida da captura do alimento, a outra parte cuida da flutuação. Então, aqui já temos uma divisão de trabalho, mas são vários indivíduos compondo um só animal, né? Formando aí um só animal anatomicamente. Na sociedade, já vai haver divisão de trabalho e os indivíduos não vão estar ligados entre si. Eles precisam viver juntos, mas não estão fisicamente ligados, né? Então aqui é a associação de seres da mesma espécie, na qual seus componentes podem se desligar um do outro a qualquer momento, formando uma nova associação. Nós temos os exemplos aí de cupins, formigas, abelhas, vespas, tá? Então, por exemplo, botei aqui os exemplos das abelhas e formigas que trabalham em sociedades e tem até castas, né, entre elas. Na formiga nós temos a rainha, nós temos o rei, nós temos as formigas operárias, soldados, tá? Então, há uma nítida divisão de trabalho, elas vivem em sociedade. Nossa própria sociedade é um exemplo, né? Se encaixa também nesse tipo de relação. Os seres humanos vivem em sociedade, onde cada um ali tem uma função dentro da sua sociedade, tem uma profissão, tem um modo de vida, mas todos vivemos em uma sociedade. Protocooperação é a colaboração em comum de espécies diferenciadas, porém um não depende da outra para a sobrevivência. Ou seja, gente, indivíduos de espécies diferentes, tá? Eles podem conseguir benefícios sem que haja uma certa dependência, como nas colônias e sociedade. Eles conseguem viver isolados quando são separados, mas juntos são melhores, né? Então, temos aí um exemplo do jacaré e desse pássaro, em que o jacaré, o pássaro consegue comida, né, entre os dentes do jacaré, são restos de comida, então ele consegue se alimentar. E o jacaré ali tá tendo uma limpeza bucal, né? Ele tá tendo uma limpeza, né, nos dentes dele. Então isso é um benefício para os dois. Um não faz parte da cadeia alimentar do outro, então não tem problema, tá? Temos outros exemplos também, como pássaros e mamíferos, por exemplo, né? Pássaros, eles se alimentam de carrapatos que vivem nas costas no dorso, né, de alguns mamíferos, como boi, como búfalo, como rinoceronte. Então, o búfalo, o boi e o rinoceronte, eles estão tendo ali uma limpeza, né? Então, tá tendo uma retirada dos parasitas e os pássaros conseguem se alimentar. Então, isso é uma protocooperação. Porém, os dois separados conseguem viver normalmente. Então, é uma protocooperação, também chamado de mutualismo facultativo. Alguns autores usam isso, tá? Vocês podem ver por aí também. Agora, no mutualismo, os dois seres
estão se beneficiando, os dois estão ganhando nessa relação e eles estão intimamente associados, né? Eles precisam um do outro para sobreviver. Então, eles precisam um do outro para realizar troca de alimentos, de produtos, né, de metabolismo. Uma dependência enorme que, se fossem separados na vida, se fosse separado, seria uma morte assim que impossível de não ocorrer. Quando são separados, eles morrem. Então eles precisam estar unidos. Isso também, o mutualismo é chamado de simbiose, tá, gente? Então, mutualismo é igual a simbiose, é a mesma coisa. Então, nós temos alguns exemplos, por exemplo, dos cupins e protozoários. Os cupins, eles comem madeira, porém não têm enzimas para realizar essa digestão. O que tem ali no organismo deles para fazer essa digestão, né, da celulose? É um protozoário. O protozoário vive no organismo aqui dos cupins e realiza essa digestão da celulose. Então, ele aqui, o protozoário, consegue alimento e o cupim consegue a digestão do que ele está se alimentando, né? Então, aqui, ó, curiosidade. O principal alimento dos cupins é a madeira, porém, eles não possuem a enzima celulase, que é capaz de digerir a celulose presente na madeira, né? Em seu organismo, há a presença dos protozoários, que são os responsáveis por essa digestão. Isso é um mutualismo. Isso também nós temos como exemplo os líquens, né, que são a associação entre certos fungos e algas. Nós temos o exemplo também de leguminosas e bactérias. Nós temos exemplos também de animais ruminantes e as bactérias, né, que vão fazer o mesmo trabalho disso aqui de digestão e alimento. Nós temos alguns desses exemplos em mutualismo. Comensalismo. O típico exemplo do tubarão e a rêmora, né? Então, aí está uma associação em que uma espécie sai ganhando e a outra não tem prejuízo. Não tem prejuízo, mas também não tem benefício, né? Aquela neutralidade dentro dessa interação. Então, aqui, nós temos aqui o exemplo do tubarão, onde o tubarão não tem nenhum benefício, mas também não tem nenhum prejuízo, não sai prejudicado, né? E as rêmoras vão conseguindo ali alimento, né? Ela vai se prender, né, no corpo desse tubarão pelo meio, por suas nadadeiras, né? Ela vai se prender no tubarão com as suas nadadeiras e ela se fixa onde fica ali obtendo restos de comida. Então, ela vai se alimentando dos restos de comida que o tubarão fica caçando, né? Nós temos aí o inquilinismo. O inquilinismo, gente, é quando uma espécie mora dentro de outra, né? Serve de abrigo para diversos outros seres. Então, aqui, nesta relação dos seres é chamado de inquilino. O inquilino é que vai abrigar no corpo de outro organismo, chamado de hospedeiro, sem causar qualquer dano a ele. No inquilinismo, então, não há prejuízos. Um vai se beneficiar e o outro não vai ficar neutro. Então, essa associação se assemelha com o comensalismo. A principal diferença é que nesta relação não envolve a busca de alimentos, e sim mais de moradias. Então, aqui nós temos aí um exemplo
das anêmonas e peixe-palhaço, onde o peixe, né, fica morando ali perto das anêmonas. Agora nós vamos falar. Gente, antes de eu começar as relações desarmônicas, no inquilinismo, quando estamos falando de árvores, né, em relação aos vegetais, temos também o que a gente chama de epifitismo, né, onde algumas plantas que fazem de suporte a outras. Por exemplo, as orquídeas. As orquídeas, geralmente, orquídeas e bromélias ficam em cima de outras árvores maiores. Nesse tipo de relação não é inquilinismo, é epifitismo, tá? Quando se envolve aí plantas, onde elas ficam no topo de algumas árvores para conseguir mais luz do sol. Então, inquilinismo é mais para animais e o epifitismo é mais para os vegetais. Nas relações desarmônicas, estamos falando aí de competição. E ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Intraespecífica, dentro da mesma espécie, é uma competição, né, entre os indivíduos da mesma espécie. Eles podem rivalizar por alimento, por território, por reprodução, né, disputar aí pela mesma fêmea, tá? E na competição interespecífica, são competições de espécies aqui, ó, diferentes, só que às vezes tem o mesmo nicho ecológico, né? O mesmo modo de vida, tem o mesmo tipo de alimento, então vão também competir aí por território ou por alimento, né? Por coisas aí relacionadas à sua sobrevivência que estão dentro do mesmo nicho ecológico. E a competição está na parte de relações desarmônicas, porque as duas espécies saem perdendo. Quer dizer, mesmo que haja um ganhador, né? Esse ganhador vai perder muita energia, vai sair ferido. Então, a competição é considerada uma relação de perda para os dois, né? Aí nós temos uma imagem onde eu botei um esquilo competindo aí. É um esquilo, gente? Ou é um preá? Acho que é um preá. Disputando aí com essas aves, né? Pelo alimento. Uma imagem mais cômica. Mas estão aí fazendo uma competição interespecífica. Canibalismo. Muitos já sabem o que é quando uma espécie come a outra espécie, né? Isso acontece muito entre os artrópodes. Geralmente com insetos, né? Por exemplo, tá mais ligado à reprodução. Quando a fêmea acaba de acasalar, ela come o macho. Isso acontece com o louva-a-Deus, por exemplo, com certos tipos de aranha, né? Os aracnídeos. Então, é onde os indivíduos da mesma espécie se alimentam de outros indivíduos da mesma espécie. Aí eu botei, né, um gafanhoto se alimentando aí de um outro gafanhoto. Predatismo, né, relacionado à predação, é onde os indivíduos de espécies diferentes, né, onde o indivíduo maior, denominado predador, persegue e devora outro de uma espécie diferente, denominado presa, para se alimentar. Tanto os predadores quanto as presas possuem mecanismos de defesa e ataque. Gente, é aquela história, né, do leão perseguindo a zebra. O predatismo é um dos mais conhecidos, né? Onde o predador vai em busca de seu alimento. Então, é um tipo de relação onde um organismo mata o outro para se alimentar. Um ganha e o outro perde, né? Uma relação desarmônica. Vocês podem também ouvir falar de herbivorismo, que é uma relação semelhante ao predatismo, mas que ocorre entre um animal herbívoro
e plantas, né? As plantas ali que ele vai se alimentar. Então, quando é uma relação onde o animal está comendo uma planta, é herbivoria ou herbivorismo, tá bom? Aí eu botei o desenho de um tubarão caçando aí uma foca, né? Coitada. Mas é um tipo de predatismo. Queria também falar para vocês, gente, que na predação, né, a presa apresenta alguns artifícios para não serem pegas, para se esconderem. Então, no mimetismo, por exemplo, é uma técnica para elas fugirem de seus predadores, onde elas criam um disfarce. Então, aqui, trata-se de uma propriedade na qual os animais ou insetos possuem, tomando a cor ou a forma do meio em que vivem para se disfarçar e se esconder, visando a sobrevivência. Então, eles se camuflam ali no meio da paisagem, né? Aqui nós temos dois sapinhos, dois rãs pererecas, né? Se escondendo entre as plantas, uma mariposa no tronco. E aqui nós temos, ó, aqui tá vendo o lagartinho? Bem escondido na paisagem. E nós temos o famoso camaleão que muda de cor, né? Amensalismo. O amensalismo, gente, é quando uma espécie lança substâncias tóxicas impedindo o crescimento de outras, tá? Então aqui, ó, são seres de espécies diferentes. Ai, meu Deus. É uma interação de seres de espécies diferentes, onde uma delas, denominada inibidora, secreta determinadas substâncias que inibem o crescimento ou a reprodução de outra espécie, denominada amensal. Então, aqui, para a gente entender melhor, nós temos aqui um fungo e aqui uma colônia de bactérias. E esse fungo aqui, olha, reparem que ele libera, né, substâncias tóxicas, a famosa penicilina. E em volta do fungo não há crescimento de bactérias, tá? Então a substância tóxica matou as bactérias que ficariam aqui ao redor do fungo. Parasitismo é uma relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, sendo que uma delas, chamada de parasita, habita no interior ou no exterior de outra espécie denominada hospedeiro. O hospedeiro torna-se o alimento do parasita. Geralmente, o parasita é menor que seu hospedeiro e, por este motivo, é necessário um número bem maior de parasitas para matar um hospedeiro. Parasitismo também é bem conhecido, né? Nós, em seres humanos, eu até posso citar piolhos, né? A gente e os piolhos. Então, é um tipo de parasitismo. No parasitismo, o hospedeiro, gente, ele nunca tem intenção de matar. O hospedeiro não. O parasita, né? Ele não tem a intenção de matar o seu hospedeiro, tá? Porque ele precisa do alimento, então ele precisa do seu hospedeiro vivo. Então, o parasitismo não há intenção de matar. Acaba falecendo se tiver com muitos parasitas, né? Mas aí não tem essa intenção. Então, é uma relação desarmônica, né? Onde um se beneficia e os outros têm prejuízos. Aqui nós temos piolho. Aqui nós temos um parasita aí que come a língua do peixe e substitui a língua do peixe, né? Então, fica aqui na boca do peixe. Nós temos aqui a lombriga no intestino humano e carrapatos num cachorro, né? Isso tudo aí é exemplos de parasitas. Exercícios eu vou passar aí para gente fazer na aula mesmo, tá? Que teria exercícios para fazer, mas eu vou comentar com vocês na aula. E sobre relações ecológicas, gente, é isso, tá? E a gente se vê mais tarde.
Bons estudos e anotem o que for aí importante para vocês, tá? Até mais.